Ética individual, coletiva e social, observando pelo Velho Testamento. A primeira que eu vou mencionar aqui é a ética no culto. Muitas pessoas, irmãos, são cristãos de fato, convertidos. Eu creio na sinceridade, no amor dessas pessoas, né? São pessoas que procuram ter uma boa conduta diante da sociedade, diante da família e tudo mais, mas talvez nunca pensaram que ela deve ter uma boa conduta e uma ética no culto. Porque nós devemos ter esta ética e esta conduta no culto, porque Deus, ele nos dá um parâmetro de como Deus quer aquele culto dele, como Deus exige aquele culto, tá? Nós não podemos fazer algo, por exemplo, eu posso estar cheio de boa vontade com relação a alguém e preparar uma festa de aniversário para essa pessoa, fazendo na festa, trazendo para a festa elementos que essa pessoa detesta. Isso, nesse caso, eu posso estar até de boa intenção fazendo isso, mas eu estou demonstrando que eu não conheço essa pessoa. Eu quero homenagear essa pessoa, mas eu não conheço essa pessoa, então é como que eu não me importo com ela. Eu não me importo em conhecer mais, né? Então, como que nós vamos prestar um culto a Deus apresentando elementos que Deus não quer, né? E aí nós vamos ver, estamos abordando o Antigo Testamento, né? Convido os irmãos para a leitura aqui de Isaías, capítulo 1, a partir do verso 10. Nossa ética e nossa conduta no culto, tá? Isaías, capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, os príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Olha só pisar aqui. Você vem diante de mim, só pisar aqui, quem te requereu isso? Não é esse o culto que eu quero, não é só a tua presença aqui no culto que eu quero, é isso que Deus está falando. Tá? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. Está vendo como tem que ter uma ética para o culto? As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Está vendo como nós devemos ter ética e conduta no culto? Talvez, irmãos, o nosso culto esteja fazendo Deus sofrer. Nós estamos fazendo um culto, não estou me referindo aqui à nossa igreja em particular, né, irmãos? Nós temos segurança do que estamos fazendo aqui, né, fidelidade de culto. Estou me referindo à igreja no seu total, tá? E para nós, isso deve servir de alerta, para que a gente tenha esse cuidado, né? Devemos ter essa ética, tá? Verso 15: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Está vendo a ética aqui da santidade? Separar o mal do bem. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então o próprio Deus demonstra compaixão e misericórdia, ensinando o povo como deve adorá-lo de fato. E um culto que ele não aceita. Então, quando nós falamos de ética e conduta, né? Lembra os 5 elementos morais? Fidelidade doutrinária, fidelidade litúrgica, conhecimento histórico. Nós vamos estudar esses elementos. E
conduta e ética. Esta ética não é só diante da sociedade, mas diante de Deus nos cultos. Como que nós vamos prestar um culto a Deus, né? E Deus fala aqui que elementos de um culto assim os faz sofrer. Estou cansado de sofrer essas atitudes num culto dirigido a mim, tá? Ética na sociedade foi o sermão do domingo retrasado ali, né? Oséias capítulo 4, versos 1 a 3. Eu nem vou comentar muito, porque foi o tema do sermão que nós fizemos aí 2 domingos atrás, né? No dia do Senhor 42. Oséias capítulo 4, de 1 a 3. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha só, Deus está em litígio, em contenda com os habitantes da terra. Por que Deus está em litígio, em contenda com os moradores da terra? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. A conduta ética. Deus não está, esses dias aqui de Oséias, Deus está falando que não está encontrando isso. E isso gerou uma contenda, né? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Então veja bem, essa falta dessa ética vai comprometer toda a sociedade, e como nós vamos ver aqui, até os animais. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então veja que a falta de ética e de boa conduta prejudica não só a sociedade, mas até a biodiversidade, aí, o sistema biológico e tudo, né? E é falta de ética, é falta de ética do ser humano. Poluir rios, poluir o ar, desmatamentos impróprios, judiar de animais, enfim, uma série de coisas, né? Então, a falta de ética, da boa conduta do homem, prejudica, inclusive, a diversidade das coisas aí. Então, o cristão ele vai ter uma boa conduta em todas as áreas da sua vida, tá? Então, nós vimos aqui ética no culto, ética na sociedade e ética na vida pessoal, né? Convido os irmãos aqui a Amós, capítulo 5, a partir do verso 12. Porque sei, Amós 5, tá? Amós 5, 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Isso aqui, irmãos, dá temor, né? Porque olha o que a palavra de Deus fala. Sei. Por quê? Sei. Pode ser que as pessoas não saibam, mas Deus sabe. Então nós devemos procurar de fato uma ética, né? Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Aí ele vai falando o pecado do povo aqui que Deus mandou Amós falar, né? Afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Veja aqui no 14, mais uma vez a definição que eu falei da santidade. Buscai o bem e não o mal. É a base de toda ética e conduta. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, quando usa essa expressão aqui, Deus dos exércitos, está falando de guerra e de pleito mesmo. De ação, tipo ação militar mesmo, tá? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Porque agora vocês dizem que Deus está com vocês, mas vocês agindo assim, eu não estou. Então, separe o bem do mal, busque o bem e não o mal, porque aí o Senhor dos exércitos da batalha estará convosco, como vocês dizem. É necessário entrar nessa ética, nessa boa conduta. Verso 15 ele completa aqui, quer dizer, o texto continua, mas a gente vai terminar aqui. Aborrecei o mal e amai o bem. Mais uma vez aqui, ó, a santidade é essa, separar o mal do bem. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo.
talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, para a gente concluir aqui, né, nós vimos ética na criação de Deus, nós vimos ética e conduta na aplicação dos 10 mandamentos, quando Deus deu a lei, e toda a lei, né? Vemos ética na vida que os profetas ensinaram, na conduta moral e ética que os profetas ensinaram no Antigo Testamento. Se Deus permitir, na próxima semana nós vamos abordar o Novo Testamento, trazer isso mais perto de nós, da igreja hoje, né? Tá? E ética em todos os segmentos, né? No culto, na sociedade e na nossa vida pessoal. Então não é difícil, não é difícil. É necessário boa vontade. As falhas... Tem que estar sempre na mente. Tem que estar na mente, né? O primeiro passo, que a gente sempre escuta falar, né? Boa conduta e ética, né? Então, moralmente, eu acho que todo mundo acha que é ético e tem boa conduta, né? Mas quando a gente vê aqui a palavra de Deus, nós vamos saber exatamente como proceder e como fazer para estarmos seguros que nós estamos de fato nessa ética e boa conduta, né? Então, basicamente, o primeiro grande passo para isso mesmo terá que ser a santidade nesse nível que foi falado aqui, nessa pequena ministração aqui. A habilidade, vamos chamar assim, a habilidade de separar o mal do bem. Então, sempre diante de cada situação em que estivermos, né, de cada situação, seja na instância que for, culto, sociedade, família, individualmente, se relacionando com alguém, alguma coisa, sempre separar o mal do bem. Que Deus abençoe os irmãos, espero que tenha sido aí para a edificação dos irmãos.